Essas ideias, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Hoje vou abrir com as preces sempre que é padronizado, e depois tem vários títulos. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, é bom. Se vocês quiserem colocar água para ser fluidificada, é muito bom. Certo? Tem uma pessoa aqui do lado e ela pode perguntar, que assim ela quiser. Ok? Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Isso é prece de Cáritas. Repetindo, podem colocar um copo d'água, uma garrafinha, uma jarra para ser fluidificada. Perfeito? Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas, que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatadas pela morte e absolvidas dos seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. Elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa, tua energia está boa, rapaz. Misericórdia. É que vocês não dá para ver, mas a pessoa que está aqui do lado, a energia dele é assim, forte. Muito forte. E eu agradeço de estar na sua casa. A gratidão é minha. Pois é. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência, que seu espírito nada sofre, vos digneis ressuscitados com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados, para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedorias para evoluires com ensinamentos os quais obtiveres, que assim seja, graças a Deus. Depois da prece de São Francisco de Assis, vai ser feita uma limpeza. Eu tenho a condição de fazer isso, inclusive vou fazer agora
na apometria, pode ser a distância dos divórcios espirituais. Pessoas que vampirizam, dá para cortar isso aí para a pessoa cuidar da vida dela e deixar para que o outro também tenha a encarnação dela. Dá para fazer isso. Eu tenho condição, porque eu estudei para isso e eu tive autorização onde eu fiz o estudo. O senhor pode trabalhar com divórcio espiritual. Nada dá certo na empresa, amigos, a companheira, o companheiro, pode ser de vidas passadas. Vai ter depois lá no Story, lá no Face, vai ter o contato. Nesse ainda não, vai ter o contato, se vocês quiserem, a possibilidade para ter uma sequência. Vocês têm uma sequência e tirar todos esses enroscos que tem energéticos, perfeito? Então vamos lá, depois da prece de São Francisco, eu vou fazer o credo, que é ele, para vocês fazerem a limpeza dos ambientes, tá? A empresa, dentro da residência, em qualquer que seja o âmbito. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, inclusive o pessoal que tem animalzinho dentro de casa, para fazer a limpeza neles também. Independente de que seja o bichinho que tem. Porque eles são os primeiros a receber toda a nossa carga energética que as pessoas demandam também. Ok? Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Como a gente estava discutindo antes de abrir aqui a câmera, estava falando com a pessoa do lado sobre aceitação. Aceitação em concordar. Você pode até concordar, mas você não aceita, porque você tem o livre-arbítrio de lutar pelo aquilo que você entende. Não deixar que o outro interfira, né, na sua vida, na sua evolução espiritual. Mas quando você planta, você tem que recolher. Você não pode deixar ninguém plantar e depois você não vai recolher coisas boas. Porque a plantação não é aquela que você deveria, são os seus próprios karmas. Você não vai deixar que outra pessoa plante. Na verdade, ele não está plantando, ele está sugando a sua energia e trazendo coisas ruins para você. Quem já não entrou dentro de uma empresa, vendedor, que acabou de sair de um cliente, falei, nossa, eu vi que eu não vendi nada. Porque a energia lá está ruim e a pessoa já até distratou, você sabe, porque você tem a sua mentoria, né? Temos um mentor principal, mas tem a mentoria. Então eu sempre falo, fecha o chakra umbilical, aonde vá, feche de verdade, procure alguém que tenha a unção de Jesus, para fazer esse fechamento, para vocês dar sequência na vida de vocês, senão tá tudo enrolado. Nada dá certo. Aí não achar que o outro vai fazer a sua parte. O que tem que fazer a sua parte é você mesmo. Certo? Que plantar em terreno que não é seu, não é bom também. Ok? Então vamos lá fazer a limpeza. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, em todas as denominações, seria a Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Quando eu falei em todas as denominações, porque o Deus
está dentro do seu coração. A igreja está dentro do seu coração. Não adianta você ir em qualquer lugar e sair lá feito o diabo e o demônio. Não tem, então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o pastor vai falar alguma coisa e não é aquilo. Então vai para outra denominação. Ou vai para uma outra igreja. Não interessa se é evangélica, se é um centro espírita, ou qualquer que seja. Você tem que se sentir bem, sair tranquilo, tá? Eu vi alguma coisa aqui, quando eu fiz o credo, eu vi assim, pessoas mexendo com magia negra. Não mexa com magia negra, porque se não tem o entendimento, vem tudo ao contrário, e não é bom não, hein? Que não é todos os lugares, casas apométricas, que eu trabalho com apometria, com terapia. Começa a fazer trabalhos e trabalhos e trabalhos, paga para fazer, e aí vem tudo ao contrário, aí vira um caos a vida. Nada dá certo. Para de mexer com essas coisas. E eu vi pessoas mexendo com sacrifícios de animais, de 4 patas. Entendeu? E que mia. É só uma dica que eu tô dando. Opa, aí não. Miau não, hein? Então, vamos ficar mais espertos em relação a essas coisas. Porque a lei do retorno existe e é certa. Vamos lá para os textos, à medida que eu vou lendo, que eu leio. Que é honesta a coisa. E aí eu vou parando, vou explicando para vocês. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, né? Teve uma invasão no canal. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que acha que é certo. Mas a lei do retorno existe para todos. Todos os espíritos encarnados, inclusive aqueles que estão desencarnados, não conseguem luz porque tem a lei do retorno. Não é todos que desencarnaram que subiram. Está no brau ou está nessa esfera ainda. Né? E existe a roda da Sansara. Realmente existe. Eu vou falecer, eu vou desencarnar, eu vou nos braços do Senhor. Pode parar. Cuidado com as suas atitudes. O que está fazendo. Isso é certo. Deixe que a outra pessoa viva. Todos nós pertencemos a um ciclo, fazemos um ciclo, fecha-se e abre outro. Tem que ter um entendimento. E é assim que funciona. Centelha divina, a essência do espírito, corpo átmico. O outro vídeo que eu passei, falei de viagens astrais, no astral. Muito cuidado, vai fazer, fecha o chakra umbilical, porque pode trazer seres assim que não tem nada a ver, a vida vira uma coisa horrorosa. Quem tem a sensibilidade e vê, fala assim, olha, infelizmente eu não posso te ajudar. Nós, médiuns, podemos falar, não posso te ajudar. Nem Jesus o fez, que era filho do Todo-Poderoso, Deus. Então vamos tomar cuidado, quem está mexendo com a energia, que depois não se acerta mais. Vai tirar um, aí vem uma legião. E esse um que traz a legião, e não se acerta mesmo. Aí pega numa doença que não tem cura, hein? Tá? E aqueles que têm uma doença que não tem cura, se está na regra do Senhor, é curado. De verdade. O corpo átmico, espírito, essência pura, constitui a essência divina. Jesus exclama: vós sois Deus. Todos nós temos a igreja. Deus. Todos nós temos. Pessoas que estão acompanhando o pessoal na UTI. Eu já atendi pessoas que estavam na UTI. Quando eu falei para a senhora, eu falei assim, a senhora tem um Deus no coração. Chame-o. E a mulher está na casa dela. Então vamos tomar cuidado com isso também. Não achar que puxar a energia do outro. Tem que aflorar o Deus que vocês têm dentro do coração. Verdadeiramente. Não é Satanás. Entendeu? O diabo, o que seja. Perfeito?
Sabe-se que sois Deus, somos idênticos conforme o Criador. Nós somos eternos como Deus o é. Por que fala-se que nós somos eternos? Porque a gente desencarna, encarna novamente. Desencarna 60.000 vezes. Perfeito? E ninguém desencarna e vai para Deus. Porque a gente faz besteira e tem que pagar novamente e volta. Ou neste planeta, nessa dimensão, ou nas profundezas, ou em outro planeta horrível para pagar tudo que tu fez. E assim que funciona. Ok? O absoluto existe, universal, cada ser individualizado, conforme a lei do livre-arbítrio. Acabei de falar, cuidado com as ações. Traça os seus caminhos diante das diversidades ao futuro, para ser sincero, não é parar de ser sincero, para ser sincero, o eu crístico, a bondade, ser bom, a gente tem que evoluir, não ser idiota, não acreditar em todos os espíritos encarnados. Eu acabei de falar para a pessoa, acredita em si, porque tu planta, tu recolhe, e depois tem choros, né? Então, eu acredito que não sei o quê. Cuidado com o outro espírito. Qual é a evolução do outro espírito? O que ele está querendo prevalecer em cima do seu momento de evolução espiritual? Ele acaba te destruindo. É o acreditar. O eu cósmico e o eu divino, presente a cada um de nós, que nós somos criatura, que o Criador nos criou. Quando a gente vê, todos nós espíritos encarnados nesta matéria, viemos puros, no momento da encarnação, estávamos com Deus, só que a gente vive nessa coisa toda, nessa roda de energias, acabamos sendo maus. Infelizmente, é bonzinho, não sei. Mentira. Pode ver que ali tem alguma coisa, tem um dedo ali de interesse, né? Ele te ajuda, ele te dá uma mão, mas ele te puxa para o tapete com as duas mãos. Então vamos ficar mais atentos em relação a isso também, pessoal. Nem todos estão preparados para ajudar. Nem todos. Agora, a gente ajuda quem quer ser ajudado, sem interferir. Trabalha com a parte espiritual e fala assim, faz a lição de casa. Não faz a lição de casa e acha que o mundo espiritual vai resolver o problema, mas não faz a lição de casa. Aí põe tudo a perder. Não adianta trazer um monte de espíritos que nem em terreiro, banda, candomblé, traz os espíritos, trabalha, mas aí tem um aconselhamento e não faz. Você acha que o espírito vai fazer tudo? E você é um espírito encarnado também. Por que você não faz a sua parte? Aí fica metendo o dedo. Quando mete um dedo, dois está voltando. Você não fez. Aí fica vampirizando. Coitados dos sacerdotes, sacerdotisas, ou qualquer um que mexa com a manipulação de energia, porque ele é o culpado. Mas a pessoa não fez a lição de casa. Então vamos ficar mais atentos a esse respeito. Aí a mãe de santo não presta, o pai de santo não presta, a casa não presta. Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos fazer a nossa lição de casa, sem prejudicar o outro, porque a lei do retorno existe e é certa. E vou te falar, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, que na outra encarnação eu pago. Mentira, você vai pagar nessa. Porque você fez nessa. Que história é essa? Se você não vem para você, vem com teu neto. Vem o que você mais gosta de aproximação. Para você sentir a dor e não poder fazer nada. Então vamos ficar atentos em relação a isso também. Não há qualquer capacidade de descrever o que é o espírito. E é verdade.
o espírito. Você só vê o espírito bom e o espírito ruim. Agora, se ele está fazendo bondade, ele está aí no meio termo. Por que ele está fazendo isso? Isso dá para contestar a atitude, né? Será que não tem alguma coisa lá atrás? Ou tem de vidas passadas? É débito, que nós nos encontramos em vida passada. E aí, neste momento, fala assim, aí nos apresentamos, né? Vamos ajudar, porque eu tinha débito lá. Ou esta pessoa aqui tinha débito comigo. Quando eu falo essa pessoa, esse espírito tinha débito comigo. E ele está me ajudando. E vice-versa. Perfeito? Nós somos energia. Lembre-se disso, né? Tudo é temporário. Fala assim que vai ficar para semente, não quer morrer com 100 e poucos anos. Tem pessoas que estão com 120, 130. Tem umas coisas horrorosas que não é verdade. Está na internet, 180 anos. Não sei. A contagem está errada. Certo? A matéria não suporta tudo isso. Tem um desgaste orgânico. Até espiritualmente, porque a gente perde também. Agora a alma não. A alma não tem desgaste algum. Mas o espírito vai perdendo energia, vai ficando mais fraco. Por isso que a gente precisa, às vezes, em casa espírita, tomar um passe, fazer a oração dentro de casa, fazer uma limpeza com as ervas, ou qualquer outro material, desde que seja bem orientado, que senão acaba levando a sua energia positiva, você só fica com a negativa. Tem isso também, para explicar. Tudo é temporário, mas eterno é o que? A alma. Mas com a essência, né? Tudo com a essência. Mexe-se com, eu fiz uma viagem astral. Aí de repente traz consigo um espírito obsessor, trevoso, trevas, negativo. Aí fala assim, eu converso com um anjo. Olha, toma cuidado com a energia. Que anjo que é esse aí? E aí nem todos conseguem ver isso. Nem todas as pessoas, algumas conseguem. Olha, eu fiz uma viagem, eu trouxe alguma coisa comigo, eu preciso de ajuda. Agora a pessoa que está do lado tem que falar assim, eu consigo te ajudar e eu não consigo te ajudar. Você fez, você tem que voltar lá e deixar ele lá. Como que você fez? Eu nem sei como que fez. A pessoa que, se tiver o entendimento, ensina. Você volta, desdobra, vai lá e fala assim, fica aí porque eu já tenho minha carga aqui, a minha cruz nas costas. Tá bom? E essas coisas de manipulação de energia é muito complicado, hein? Muito complicado e você acaba virando uma coisa horrorosa na sua vida, a sua estada aqui, o seu momento encarnatório, né? Bom, vamos continuar, perfeito? É oferecido pelo divino evoluir, experimentar em todos os níveis percepções que proporcionam o equilíbrio e a harmonia, que é difícil. Ninguém é feliz. Fala assim, nós temos momentos de felicidade, porque nós temos provações, só está em felicidade. A gente quer fazer as coisas e tem sempre um que fala assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e acaba arrumando um mal-estar tremendo. Mas você faz sabendo o que você está plantando, porque semeia e recolhe. É assim que funciona, certo? Bom, o grande castigo da criatura humana, nós espíritos numa matéria, certo? É sofrer sucessivas desencarnações. E é verdade, né? O desencarne. Podendo a matéria, né? Você vem num corpo, você está num corpo sadio. Mas na próxima você pode vir ser um braço, ser uma perna. E se tiver neste planeta ainda, hein? Né? Uma doença horrível. Né? Poxa, mas será? Existe. Existe. Mas os valores, né? Sobre valores. O que a gente faz aqui, como
encarnados. Ah, é esquecido tudo. Não é esquecido. Não é esquecido. Que lá tem os juízes, como se fossem os juízes espirituais. Lá são cobrados. Agora você vai voltar lá que você prejudicou o outro, só que vai fazer o inverso. E existe isso. Ah, eu sou louco? Não sou nada. E inclusive juízes que julgou e falou assim, agora você vai ser o outro lado. E a pessoa vai te julgar. Esse espírito vai te julgar. É complicado falar essas coisas, mas existe. Eu tenho atendido muita gente. E nem tudo pode ser feito, porque eu trouxe muito karmas para mim. Obrigado, cara. Muito karmas para mim. E aí eu, tá louco, minha vida estagnou, porque a pessoa tinha que passar por isso. Aí o que eu fiz? Puxei o freio de mão, opa! E pisei no pé. Falei, pode parar, vocês têm que fazer a lição de casa de vocês. Porque se facilidade, e aí, como que fica tanta facilidade se você não faz a lição, né? Ok? Então vamos ficar mais atentos nisso aí. Ah, eu vou fazer um trabalho, eu vou pagar 300 mil. É temporário isso. É temporário, porque a espiritualidade enxerga. Você tinha o direito de fazer isso? Você tinha que ter passado por isso e você não passou. Se quis amenizar, aí vem dobrado. Dobrado, triplicado. Então, a gente tem que passar. Só estou abrindo o olho de vocês. Inclusive, quem trabalha com manipulação de energia, Umbanda, Candomblé, que seja Quimbanda, fique mais atento sobre isso. Nem tudo pode ser feito. Ah, eu faço isso. Não, então você está pegando o dinheiro da pessoa. Porque a pessoa tem que fazer a parte dela. Se não fizer a parte dela, como que fica toda essa história? Né? Desculpa, é assim que funciona mesmo. Eu vou lendo e vou explicando. Que tem que fazer a parte da pessoa também. A pessoa do outro lado tem que fazer a parte dela. Simples assim. Bom, o grande castigo da criatura, vou repetir, é sofrer diversas desencarnações. Perdendo a matéria vai embora. Né? Em questão de horas você explode no caixão. Os bichos tomam conta. Né? Mas os valores, como falou, né? Inclusive, nesse termo assim, vamos colocar, né, pessoas egoístas. Tá cheio. Vamos pensar a respeito disso. Mau caráter, que é mente, a mentira. Tem que tomar cuidado disso. Arrumar ou outros, né? Pessoas narcisistas. Se ela não pode fazer, ela vai arrumar outros para te destruir. Aí o que acontece? Como ela fez isso, então ela pegou outros espíritos para fazer num só. E aí todos eles estão ganhando karmas da pessoa que está prejudicando. Então, é muito atento a respeito disso. Eu vou mais um texto, mais um e vou fechar, senão vai ficar extenso e as pessoas não gostam que fica falando muito tempo. Ninguém tem paciência, né? Tá? Já foi feita uma limpeza aí nos recintos, e eu faço o mesmo, porque eu recebi a unção de Cristo, de Deus, dentro de uma igreja católica. É sério, sem mentira, sem engodo. E agora eu estou entendendo, nem todo mundo pode ser ajudado, porque eles têm que passar pelo karmas deles, né? Perfeito? O povo de Deus e os poderes. O povo de Deus somos nós, a criatura, e Deus que é o Criador. Vamos falar sobre Mateus. Um pouquinho da igreja. A igreja é aqui, ó. Não adianta você botar a Bíblia debaixo do braço, sair igual um maluco, maluca, chega lá na esquina e fica falando mal dos outros. Fica em rodinha, vai lá no boteco tomar uma cervejinha. Isso não adianta. Pode tomar até sua cervejinha, mas cuidado de verbalizar. Cuidado que sai verbalizar. Que tem força isso aí.
Porque pega um, pega outro, vira um inferno a vida da outra pessoa. Porque sabe-se que tem tanto o evangélico, como o católico, como o espírita, independente da denominação, seitas ou não seitas, onde tem fundamento, aí faz esse grupinho e fica só no blá 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 falando do outro. Então, cai tudo por terra, o que se aprende. Fala muito de Jesus e para chegar a Deus, mas o que é tudo isso? Vamos tomar cuidado. Todos nós vamos chegar a Deus como veio. Nós estamos aqui. O primeiro momento foi com Ele. E aí depois falou assim, agora você foi criado e vai lá fazer a lição de casa. Só que a lição de casa só fica rodando. Só rodando. E a gente não consegue. Infelizmente. O povo de Deus e os poderes. Sobre Mateus, que é o principal, fala muito de Mateus na Bíblia, né? Inclusive Allan Kardec. Allan Kardec, que era druidas, que vou falar sobre isso, estou preparando o material dos druidas e os celtas, certo? Então ele pegou muitos ensinamentos, ou poucos que tinham, porque tem poucos livros, porque os celtas, eles só verbalizavam, mas não tinha muito pouco escritos. Mas Allan Kardec trabalhava assim em cima dos druidas e contestava tudo. E nosso direito pelo livre-arbítrio qual que é? Contestar. Eu entendo, mas eu não aceito. Quando você fala que não aceita, porque você está em evolução. Imagina se você fazer igual vaquinha de presépio, aceito. Aí você vai lá, fica anos naquela denominação e não vê que existe um mundão. E aí como que você fica nessa história toda? Solta assim, como se fosse soltar um animal, colocar o cabresto, só vai lá e bate lá e quebra a cabeça na parede. Não, vocês têm que ter visão, tem que entender tudo. Não interessa a denominação. Eu sou evangélico, eu não vou no centro de Umbanda. Não vou no candomblé, numa quimbanda. Vocês têm que ir. E vice-versa. Né? Para escutar a palavra. Se é bom, escuta. Se não é, cai fora. Vai para outra. Isso aqui é informação. E eu sempre trazendo temas diferentes para vocês. Nem Jesus agradou todos. Tem gente que escuta e fala assim, esse cara é louco. Louco que não tem o entendimento. Para mim, eu não vou parar. Se acham que vão parar, que entram no canal, fica tirando meus inscritos, para que ótimo! Para mim é ótimo isso aí, porque eu estou fazendo efeito, né? Jesus agradou a todos. Não é assim? E os invejosos, os mau caráteres, intriga, os intrigueiros, ficam fazendo intriga, para mim diferente. Pode mexer no canal mesmo, tira mais. Eu vou adorar isso aí. Cuidado, hein? Isso é crime. Só um alerta. Eu tenho tudo no jeitinho já. Cuidado, hein? Tá bom? Bom, sobre Mateus, é o principal evangelista que utiliza da palavra igreja. Jesus tinha igreja? Qual é a igreja de Jesus? Fala para mim. Ele entrou lá no templo e quebrou tudo. Soltou todas as aves, todos os bichos, tudo em gaiola. Que história é essa? Jesus não tinha, mas se foi coisa de Mateus. Aí depois veio, né? Aí Pedro, filho, também, aí vamos à igreja. Aí, crítica construtiva. Faz-se templo e o povo está morrendo de fome. E aí os políticos ficam incentivando, porque senão vai perder voto. Fala assim, tem que cobrar imposto da igreja também. Que história é essa? O que dá tem que receber também. Né? Tá dando imposto gratuito. Fala, peraí, mas eu estou fazendo uma obra. Faz a obra assim, ó. Sim. Mas arrecada isso aqui, ó. Enche a mão. Mas vai perder voto. Quer ser reeleito novamente. Opa. Né? Vai ter um evangelho só para falar de Bolsonaro. Bolsonaro, fique um pouquinho mais quietinho, filho.
Senão vai estragar tudo. Ô, calma. O senhor tenha calma. Entendeu? Não estou puxando o saco não do senhor, não. Eu já trabalhei pro outro lá. Trabalhei muito para ele. Só que todos nós temos um tempo, temos um ciclo. Tem que ter um entendimento. E se ele está lá em Brasília, por quê? Para ele não fazer uma besteira, senão ele vai virar um mártir. E eles estão de olho. Porque se ele fizer uma besteira, aí virou tudo de ponta cabeça. E é uma vergonha colocar uma tornezeleira na perna do homem, é uma vergonha nacionalmente, internacionalmente. Se precisa de médico, tem que colocar médico com ele, pessoas assim, para que não corra besteira, para dar uma acalmada nele, é um militar. Não é? Não estou puxando o saco de ninguém, que eu não preciso disso, não ganho nada. Mas é assim, o ciclo está virando, de novo. Está virando, eu espero que a gente continue nessa coisa, toda de evoluir, está difícil, que todo mundo interfere, está todo mundo de olho. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Há muita interferência agora, dos grandes poderosos. É complicado falar essas coisas para vocês, mas eu tenho que falar. Ah, mas doeu? Não doeu nada, tem que acalmar ele. Eu já foi feita a apometria do Bolsonaro, não tem que refazer novamente. Só que eu vou em outro lugar, onde que eu fiz o curso. Mas o senhor quer mexer com política? Eu falei, vou mexer com política, tem que acalmar ele. Ele está fazendo besteira, vai estragar tudo. É simples assim. Tá? E o outro não precisa ter medo, não. Não vou falar o nome dele, o outro não precisa ter medo não, porque ele está preparado já. Né? E ele está quieto, está vendo isso aí, não pode falar nada. E vai acabar melando as coisas. Ó, e ele está certo do Bolsonaro, está lá nos olhos do homem, porque é a responsabilidade dele agora. Certo? Ah, mas é o evangelho? É o evangelho que a gente fala de tudo aqui. Ah, mas eu não gosto, você é outro partido? O problema é seu. Eu trabalho para os espíritos, para Jesus Cristo. Não é porque o nome dele é Messias, eu não estou defendendo ele não, só que ele tá assim, tá um horror. Eu jamais deveria ter colocado aquela coisa na perna dele lá. Há outras formas, né, de fazer, né? Mas tudo bem, bota médico nele lá. Tem que estar bem estruturado ali para não fazer besteira. Tem gente que ri, muita coisa aí nos meios de comunicação, que não deveria. Não façam isso, porque voltam para vocês também, hein? Dependendo do que está fazendo. Está verbalizando, rindo do sofrimento do... Você acha que o homem não está sofrendo? É lógico que ele está sofrendo. Você acha que o outro que está agora no poder não sofreu? Não foi humilhado? Ah, meu, parar com isso. Por isso que os países não evoluem, né? E tem que ficar um pouquinho mais aqui no Brasil, né? Só uma dica. Eu rezo por todos. Não sou Deus, não sou Jesus Cristo. Eu sou um ser, um espírito encarnado numa matéria que estou em evolução. Não interessa o que fazem para mim, interessa o que eu possa fazer para o outro, mas a gente tem um limite para não trazer karma. Certo? Então vamos lá repetir. Me perdoe. Sobre Mateus, é o principal evangelista que utiliza a palavra igreja. Corpo organizado e estruturado com os poderes e suas responsabilidades. Então, a tua matéria com a alma, energia espiritual. São os três. Que é uma igreja. Até por enquanto que você está aqui, ó, em provações. Ok? Perfeito? A igreja está aqui, ó, nas suas atitudes. Sua igreja pode ser uma torre também. Você começa a fazer maldade, você acha que não tem lei do retorno? Sua igreja vai cair.
sejais responsável e mantê-la em plenitudes, e não acreditais em todos os espíritos. Estava falando para ele. Eu estou aqui, estou falando, é muito generalizado. Ele acredita se quiser, se não acredita também, ele vai na denominação ou qualquer outro lugar, fala assim, bom, eu acredito lá, aí de repente tem um período, eu acredito, agora eu não estou mais acreditando, tem um livre-arbítrio de procurar sempre o melhor para evoluir. É assim que funciona, né? Não acreditar em todos os espíritos para que seu templo não vire uma torre, desmorone. Pô, eu fiquei 10 anos, 20 anos naquela igreja evangélica, perdi meu tempo. Você não abriu, não é abrir 180 graus, é 360 para ver que existem coisas lá atrás. Até as pessoas te apunhalando pelas costas, que está dentro das denominações e te apunhando, te dando uma cacetada em você. Entendeu? Bom, os vampiros existem. Não é vampiro que aqui não, é vampiro que puxa a sua energia mesmo. Sempre estarão presentes para a sua paciência, né? Para retirar a sua energia vital. Quantos médiuns não se preparam para dar o passe? Não sabem nem dar o passe direito? De vez em dar o passe para tirar a energia, o que ele faz? Ele joga a energia dele, aí a pessoa toma um passe e sai um traste das casas. Ou vai numa igreja, qualquer que seja a denominação, sai horrível, porque o âmbito não foi limpado. Não interessa, já estou falando, não interessa a denominação, tem que limpar o âmbito. Se é com oração, oração antes, né? Nem todos estão prontos para ajudar o próximo. Tem mais essa, né? Tira a tua vida financeira também, a sua evolução, e entra em prejuízo, que é simples, que é fato. Perfeito? Se seu corpo é um templo, por que necessitamos estarmos em concentração de pessoas no ministério? Tá. Isso é coisa de Mateus. Colocou que você tem que estar lá para trocar energia. Se você está lá naquele ambiente, não se preparou para estar. Tem muita mentira, que comprei carro, que eu comprei casa, que não sei o quê. Vamos tomar cuidado com isso. Para trazer mais. É o pouco que ele te dá e é o muito que ele tem. Mas aquele lá de cima está vendo tudo. Imposto é para todos, não interessa a denominação. Eu pago? Todos têm que pagar e devolver, desde que o valor que a ser retornado seja bem administrado, não levando para outros países para edificar obras em outros lugares. Não é assim, tem que primeiro arrumar casa, para depois arrumar outra casa lá fora. Porque o país é um país pobre, que está caindo lá no ranking, lá ó, de novo está lá embaixo. Vamos tomar cuidado com isso também. A julgar, né? Independente das denominações, as comunidades encontram-se em edificações a fim das trocas de experiência. Nas igrejas troca experiência. Outro dia eu estava falando para uma pessoa sobre... Aí eu falei assim... vai na igreja evangélica, desculpe eu ter falado isso. Você vai procurar Deus, mas você trabalha com o quê? Eu sou corretor de imóveis. Você leva cartão? Não levo cartão. Leva seu cartão. Sempre vai encontrar alguém para você dar o cartão para te ajudar você a evoluir financeiramente. Pô, mas isso é troca? Tudo é troca. Pode parar. Falei, puxa vida, o senhor também, eu não sei o quê. Poxa, a gente ensina. Mas vocês não fazem, aí vocês querem que vai no teu lugar fazer isso, fazer aquilo. Vamos parar com isso. Vamos abrir o olho. Caso tenha ou não autoridades, né, encarregadas de ajudar no processo de evolução, nem todo mundo está pronto, né,
Mas o grande cuidado é de que isso ocorra uma grande catástrofe. Se a pessoa vem para te ajudar e de vez de te ajudar está te vampirizando, ela está te ajudando ou ela está sugando sua energia financeira? Não metendo a mão no seu bolso, mas ela está lá assim, ó, levando consciente. E aí, como que tá? Fica ligado. Casas espíritas, denominações religiosas, padre lá na frente, o pastor fala assim, todos desliguem. Por que na Universal não pode entrar com o celular ligado? Ele está certo, não estou defendendo ele não vou falar o nome dele. Ele está certo, não pode entrar com o celular. Ele está certo, porque celular é energia. Para não fotografar o que tem lá dentro? Não sei. Eu vou visitar ainda o templo. Já fui em tudo que é lugar, eu acho que lá é um grande centro espírita, né? E na realidade é isso, né? Que passa na televisão, isso aqui tem muita coisa que é montada. Me perdoe eu falar. Porque se eu for, eu sinto a energia, vem em cima de mim e falei, é ou não é? Eu falei, não é, e eu falo na cara. Por isso que as pessoas não gostam de mim. Tô nem me importando. Se gosta ou não gosta. Porque se recebe, eu falo que recebe. Se não recebe, eu falo que não recebe. Para de ficar enganando o povo. Certo? E as pessoas que vêm aí com o propósito de querer prejudicar o outro, eu estou, ó. Vai procurar sua turma. A gente ensina. A pessoa não quer facilidade. E a lição de casa. Bom, os sacerdotes e os agentes encarregados de ajudar a manutenção do equilíbrio e a harmonia à comunidade. São obreiros e aqueles que ficam na igreja ou na católica, tem aqueles que ajudam lá, mas é como eu sempre falo, nem todos estão prontos para ajudar. Então a palavra, em vez de ajudar, está prejudicando. Né? Eu estou aprendendo muito, eu estou aprendendo também. Sou humilde para falar que eu estou aprendendo, que eu vou em tudo que é lugar. O pouco que eu passo para vocês. Mas eu falo, Deus está no seu coração, nas suas atitudes. E eu tenho um Criador maior. Ponha isso na cabeça de vocês. Tá. Bom, vamos aqui, vou finalizar porque tem mais, senão vai ficar longo, né? Eu já estou em 47 minutos. Bom, a religião não entende-se, e é verdade. Independente da denominação, se é espírita, católica, tá um horror, os padres também nos meios de comunicação, né? Estão divididos, né? A presença dos templos e as suas administrações. Uma quer ser melhor do que a outra. Se juntar tudo, se vacilar, não dá uma. Depende da administração. Tira-se o pastor que não rende naquela denominação, põe numa pior ou tira. Ou manda um para outro país para angariar fundos. Para uma mão de um. Ah, mas está falando só da evangélica? Estou falando da católica também. Que é assim que funciona. Também. Existem bancos lá fora. Né? Tem que começar a devolver isso. O mundo está pobre. Ah, mas o cara é milionário, trilionário, como tem o, né? Não vou falar do, né? Que manda lá para cima foguetes. Ele é mais pobre do que o mendigo, porque ele podia usar toda aquela riqueza para fazer coisas assim, mas não faz. Ele acha que é eterno, mas vai desencarnar também. Eu quero ver levar. Vai colocar tudo debaixo do braço, ó, subir com eles. Não vai, né? Então, bom, não entende, estão divididos e a presença dos templos e as suas administrações, uma vez que seria melhor do que a outra, que é a guerra espiritual. Tem fundamentos, mas não faz a lição de casa. Criando adversários por relações nefastas, inclusive associados a afinidades, todos querem conquistar o seu espaço, sem trégua,
rivais sobre a luz da ignorância, cuja a presença de Cristo, principalmente do Criador, que é Deus, são meramente moldadas em egos, em próprios caprichos. Então, tem mais coisas, mas eu vou fechar por aqui. Vamos falar um pouquinho de Cristo, de Jesus Cristo. Jesus Cristo era um revolucionário. Tentou modificar, falava muito de amor, foi induzido José de Arimateia, colocava valores ali, financeiros, para que ele... mas não é verdade. É verdade! Para que ele ia para lá e para cá, né? Até falei numa rede social e a pessoa ficou brava comigo. Se existisse avião, José de Arimateia dava o avião para ele, que Jesus não ia voando. Então vamos tomar cuidado com isso também, que ele era um espírito com alma encarnado numa matéria. E ele foi. Certo? Tem umas coisas ali. Você tem o livre-arbítrio de concordar. Porque tem países que não acreditam em Jesus Cristo. Não acreditam em Jesus Cristo. Que era um ser numa matéria. Simples assim. Nós, como somos um país, embora sendo laico, temos o catolicismo tem a figura de Cristo. De Cristo. Mas tem denominações aqui neste país que não acreditam. Só acredita no Criador. Certo? Perfeito? Há um tempo atrás, tem um Papa Novo, fala-se que de Maria, que a gente tem que voltar a Cristo, não a Maria. Como que fica tudo isso? E aí confunde a cabeça do que está aqui nessa matéria, do espírito, né? Já não está boa, fala de Maria. Está aí nas redes sociais. De Maria, que é para acreditar só em Cristo. Outro, olha lá, tem o poder lá. E aí, como que fica toda essa história? Então, acredita no Deus que está aqui, ó, no seu coração, nas suas boas ações. Sem maracutaia, sem grupinhos de manipular e deixar que a outra pessoa decida se ela quer ou não quer, porque ela tem um livre-arbítrio também. Perfeito? Quer falar alguma coisa, Caio? Só que Fala. a gente aproveitou a palestra. Fala, Caio. Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar? Eu estou com uma pessoa aqui que quando ele vai em casas também, Claro. só que ele tem a cabeça bem assim, né? Tá em 180, na hora que virar 360, ele fala assim, caiu minha ficha. Aí ele vai ser odiado, porque ele contesta também. As pessoas que contestam são odiadas. Jesus, quando entrava nas denominações, ele foi contestado. E foi crucificado por quem, Caio? Sim. Se nós somos espíritos encarnados, que estamos em processo de reencarnação, eu sempre falo, nós estávamos lá, crucificando ele. E quantos de nós não estamos sendo crucificados? Porque a gente... Lei, né? Pois é, a gente abre isso aí. Começa a perguntar muito, você vai ver. Você vai chegar aí em lugares e falar assim, ó, lá vem ele é o complicado, ele contesta tudo. Na hora que ele vai abrir a boca, vai lá e corta ele, ó, o senhor não pode falar. Como não pode falar? Tem que falar sim. Não é? Senão vira ó. Tem que sair da matrix, né? Tá bom? Então ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Desculpa. Vou vou fazer novamente a apometria para tirar essa carga que ele está em cima daquele homem lá, com a barriga toda costurada.
Agora, não vamos ficar também na maldade com o tal de que lá o homem lá que levou ele para Brasília, porque é responsabilidade dele, ele sabe disso. Se ele se matar ou fazer qualquer coisa, não vai ser muito bom não, hein? Então ele tá certo nisso aí, né? Tá? E que o outro lá, bem preparado, já pode fazer já a equipe dele, porque nós estamos num processo, 2026 vai ser muito rápido, vai ser de dardos, sabe o que é dardos negativos, um jogando em cima do outro. Eu espero que não se suba no palanque falando mal de um do outro, que ele receba e fique quieto, porque o dardo volta, é a lei do retorno, tá bom? Deus abençoe a todos, amém.